Saudações, meus queridos, eu sou Cryan, do Serviço Magnético. Novamente estamos em um lugar público, e a canalização de hoje traz sobre algo com o qual essa terra está muito familiarizada. Mas, meus queridos, eu estou principalmente falando para aqueles que não estão neste país. Então eu quero rever algo, como eu sempre faço nessas canalizações, para tornar algo mais claro. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? E então adicionar um pouco nessa informação. É um lugar precioso, onde a verdade e a informação central é intuitiva. E nós falamos sobre a região, não sobre o país. E é importante que você compreenda que a região é um pouco maior do que se esperaria. Partes da Índia, Tibete, Nepal e China, todos estão incluídos nisso. Se você der uma olhada em alguns desses sistemas de crenças centrais que começaram aqui na civilização, na qual vocês estão vivendo agora, foi a origem de toda a ideia de conectar-se com a fonte, individualmente, um por um, pessoalmente. E esta é uma revisão, porque nós demos a vocês essa informação anteriormente. E eu quero reiterar, repetir, que esta não é uma rede, não pertence à Gaia. Esta é a semente, a verdade dourada, que foi colocada nesta região, de forma que pudesse espalhar a partir daqui, ser encontrada, se quisesse encontrá-la. E novamente eu direi a diferença. É marcante. Aqueles que despertaram nesta região imediatamente foram para o interior. Aqueles que despertam em outras áreas precisam seguir profetas e outras coisas que levariam as mesmas verdades centrais, mas de uma forma mais difícil. Há mais empoderamento aqui para o indivíduo, pois eles estão em uma terra que tem este atributo. A metáfora que nós demos foi o globo dourado, uma maravilhosa semente de verdade dourada que ressoa tão bem e de forma tão compassiva nessa área. Fala sobre compaixão, gentileza e alegria. E estes são os atributos, novamente, que nós pediremos que vocês procurem nos lugares mais santos desse lugar sagrado. Em um lugar que é reconhecido por sua sabedoria, pelos gurus, por homens sábios. Procurem alegria, pois esta é a verdade de quem está realmente conectado ou não. E é sobre isso que nós queremos falar ainda, mais agora. A conectividade é unidade, e nós descrevemos que um indivíduo pode ter, e há muitos tipos de unidade. E eu gostaria de descrever um pouco mais sobre isso. Você pode imaginar, não é? Quantos tipos de meditações há nestes lugares? Nós estamos agora na cidade mais sagrada da Índia, para os hindus, o lugar mais santo. Então você pode pensar consigo mesmo que na Índia, este lugar seria um dos lugares mais profundos para a meditação. Isso não é exatamente assim. Nós falaremos sobre isso em outro momento, mas eu gostaria de falar sobre meditação. Quantos tipos de meditação você acha que há? E o que isso significa? Há coisas com relação a ela, talvez, que sejam mais complexas do que você imagina. Então eu gostaria de apenas de contar um pouco a você. A primeira coisa que eu quero dizer não é uma crítica, é simplesmente um fato. Que o mundo ocidental medita de forma completamente diferente do que aqueles que descobriram a fonte. Há poucos, na verdade, especialmente no início.
Houve poucos na Índia que dariam a você algo que vocês chamam de uma meditação guiada. Uma meditação guiada no mundo ocidental é um lugar onde você se senta, medita, mas há alguém falando durante o tempo todo, dizendo a você sobre o que meditar. Pense sobre isto. É quase como se fosse contraintuitivo com relação ao verdadeiro processo de meditação, que é você com você, desenvolvendo as ideias de meditação por si mesmo, com sua consciência em silêncio completo e puro. É uma grande diferença, não é? E, portanto, a meditação guiada é desenhada para trazer alguém para um lugar onde ele pode, então, aprender a começar a fazer algo que é intuitivo. Aqui desde o início. Vamos falar sobre meditação aqui. Meus queridos, toda ela é apropriada. E há tanto disso para se discutir. Mas deixe-me dar-lhe apenas 4 tipos básicos. Eu nem mesmo a chamarei de tipos. Eu apenas direi atitudes ou atributos do todo. O primeiro não é uma meditação interior, de forma alguma. É uma meditação desenvolvida a partir do seu próprio poder, como meditador conectado com a fonte para os outros. Seria uma meditação para o planeta, uma meditação para a área, uma meditação para os doentes, uma meditação para a paz. E então vocês coletivamente atribuem aquilo que vocês estão fazendo para um grupo. Às vezes é algo individual. Esta é a número 1. Eu quero dizer algo sobre esse tipo de meditação. E é isto. Funciona. Desde sempre, quase em cada simples sistema de crença. Vocês ouviram o termo quando 2 ou mais estão reunidos, há um aumento no poder, se quiserem usar essa palavra. Da meditação dos sujeitos, pois os indivíduos juntos criam uma confluência de energia que vai diretamente para a Gaia, diretamente para as redes e fazem sentido para os seres humanos. Quando bastante pessoas oram pela paz na Terra, vocês têm paz na Terra. É uma influência. Realmente empurra a energia por aí, de uma forma muito especial, gentil e benevolente. Eu gostaria que vocês soubessem disso. Alguns sabem disso. E alguns questionaram isso. Onde quer que vocês estejam no planeta, quando vocês estão com outros, vocês podem fazer essas coisas. Esta é a número 1. Mas a 2, a 3 e a 4 são tipos completamente pessoais de meditação. Eu gostaria de discutir cada uma delas muito brevemente. Número 2 é meditação para a paz interior. Estes seriam aqueles que estão com ansiedade, estão meditando para si mesmo, de forma apropriada, de forma que possam não fazer parte do mundo ao redor deles, mas do mundo que está dentro deles. E dentro de vocês está aquele pedaço de ouro, o eu superior, a conexão com Deus. E naquilo vocês querem encontrar a peça que irá além de qualquer coisa que seja ansiedade. Esta é uma pessoa que acredita que pode mudar a si mesma, especialmente na área da ansiedade, do medo, da preocupação. Então, a maior parte do tempo, quando eles meditam, será para que eles possam encontrar um lugar de paz para ele mesmo e pensar sobre as coisas que seriam o oposto das coisas que estão experimentando. As afirmações para a alma, as coisas que os tornam quem eles são, e sair disto como um indivíduo pacífico. Este é o número 2. Número 3
é um outro voltar-se para dentro, isto é, quando vocês começam a trabalhar com sua própria estrutura celular. Não é necessariamente apenas para a paz, a ansiedade, o medo, mas uma recalibração completa e total da estrutura celular. Nisso vocês oram para si mesmo, para a cura do seu corpo, para que os processos corporais sejam apropriados, limpos e puros. Você poderia até mesmo ver dentro de si mesmo a limpeza do seu próprio akáshico, a limpeza talvez de energia kármica. Nós dissemos, está agora sob o seu controle. É uma meditação interior que você pode até mesmo mudar a física do seu corpo. Nós já dissemos isso antes. Vocês podem tocar as partes multidimensionais da sua própria alma, da sua própria estrutura. Portanto, mudando a física ao seu redor, para que seja diferente do que é de todos os outros. Não elaborar demais, mas entrar para dentro. Uma meditação muito específica, onde as próprias células são um. Então, até agora nós falamos sobre a meditação para a unidade da humanidade. O segundo tipo de meditação é a unidade para a paz interior. O terceiro tipo é a unidade para a estrutura celular. E eu direi algo que é confuso para vocês. Em tudo isso que eu já discuti, vocês literalmente tocaram a parte do Criador, que é dourada dentro de você? Você já conectou a sua parte com aquilo que está na Terra? E a resposta? Não necessariamente. Nós dissemos há algum tempo atrás que vocês poderiam ter paz dentro da sua própria alma e nunca estarem conectados com a fonte. Isso sempre foi algo que vocês podem fazer por vocês. Você poderia até mesmo ter alguém dobrando uma colher e a física mudando ao redor deles, e essa pessoa não estaria conectada à fonte. Este é o poder que vocês têm. Esse é o poder do ser humano. Vocês podem meditar para coisas específicas e alcançá-la. E, no entanto, você não teria aquela explosão de iluminação que conecta você com a parte superior de você, com o que está aqui nesta Terra. Então este é o quarto tipo, é a explosão. É uma meditação que é completa e totalmente desenhada por você, para conectar aquela parte de Deus dentro de você com a energia criativa que reside nesta parte da Terra. Agora deixe-me dizer-lhes algo. Esta é difícil. Mas eu direi algo mais. Se você está realizando ela, mesmo que um pouco, ela cobre a número 1, a 2 e a 3. Estão todas juntas. E aquilo que a torna difícil é que pela primeira vez você está lidando com a unidade pura e não é linear, e se torna uma unidade com a fonte criativa, que não é linear, que é multidimensional. É a busca pela semente do Criador em você e a conexão com ela. E quando você encontra isso, meus queridos, é aí que a alegria começa. Porque todos os outros tipos de meditação são automaticamente parte da número 4. Esta é a maior de todas, a mais difícil. É aquela que vocês querem sentar aos pés de alguém que a realizou e ouvir a ele, pois ele ou ela terá informação de sabedoria, alegria, benevolência, que você pode sentir vindo dele ou dela, como mestre e professor, e eles estão nesta terra. Na última canalização nós dissemos que aquele que nós demos a dica antes, que há formas de encontrar a conexão entre você e aquilo que é o Criador.
E uma delas é estar com alguém que a descobriu, porque eles então realçarão aquilo que você está procurando. Novamente eu digo, o segredo não é se tornar intelectual, é praticar, apagar todas as pretensões de tudo o que você já aprendeu, de qualquer um, a respeito de como isso deveria funcionar, pois é muito mais grandioso do que qualquer um sabe. Procure alegria, procure benevolência. É aí que você saberá que você está próximo de encontrar algo que não é tão evasivo assim, especialmente aqui nesse lugar. Este é o ensinamento para o dia, vindo até você. E assim é.